Muito bem, pessoal. Então nós temos aqui mais um conteúdo chamado medida de tendência central ou medida de centralidade. É a mesma coisa. Vamos ver aqui o que é que se trata. Então, são medidas de posição que tendem a se agrupar em torno de valores centrais de uma distribuição, tendo a capacidade de representá-la como um todo. Então, quando se faz uma pesquisa estatística e se obtém vários dados numéricos, né, ou vários dados quantitativos, geralmente tenta agrupar esses dados em um determinado valor, um valor central. Então, os mais utilizados são a moda, a média aritmética e a mediana. Vamos analisar cada um desses aqui. Só para nós entendermos aqui um pouco mais, quando se trata de média, mediana e moda, eles são diferentes medidas de centro em um conjunto de dados numéricos. Cada uma delas busca resumir um conjunto de dados com um único número para representar o dado típico desse conjunto. Ou seja, quando se fala média, mediana e moda, geralmente sempre tem que se agrupar um determinado valor, um determinado resultado. São modos diferentes de se calcular uma determinada situação. O que é a média? Geralmente a média é o que a gente mais conhece, né? As notas, por exemplo, as notas que a gente tem é calculado por meio da média. Então a média se obtém somando todas as variáveis, quantas vezes for a sua frequência, o total de vezes que cada uma aparece, e dividindo pelo total da amostra, o total de dados. Tanto é que existem duas formas de calcular a média. Existe a média aritmética e a média ponderada. Vamos analisar então aqui um exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte: determina a média de um aluno que obteve as seguintes notas em várias disciplinas. Então temos algumas notas aqui, né? Uma tirou 6, tirou 7, 5, 6, outra tirou 8, 4, 7, 6, 9, 4. Então, várias disciplinas tiram notas diversas, né? Se vocês fossem calcular a média aritmética, como é que seria? Então você ia somar todas as notas e dividir por 10, né, que seria a quantidade de notas que estão sendo somadas. Então, somando todos os valores, vamos ter 62, dividido por 10, vai dar a média 6,2. Se fosse calcular a média ponderada, o que seria ponderar? Ou, podemos dizer assim, facilitar. A média ponderada é um modo de calcular a média, um modo mais facilitado. De vez de somar 1 por 1, geralmente agrupam os números, por exemplo, era 2, 4 que tinha aqui, né? Em vez de somar 4 mais 4, então 2 vezes 4. 1 vezes 5, só tem um 5 ali, ó. 3 vezes 6, né? Que são 3 notas 6, mais 2 vezes 7, que são 2 notas 7, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 9. Tome cuidado que se você não fazer isso aqui na calculadora, primeiro faça só as multiplicações separadas, tá? Então vai ficar 8, 5, 18, né? 14, 1 vezes 8, 1 vezes 9, então vai dar os resultados aqui das multiplicações ou dos produtos, somando tudo, 62 dividido por 10, 6,2. Então, observe que tanto pela média aritmética ou média ponderada, o resultado tem que ser o mesmo. Então, observe que a média ponderada, de vez de somar um número por número, como se faz na média aritmética, agrupa aqueles que repetem, multiplicando a frequência. O número que repete pela variável. Pela média ponderada facilita em alguns casos, como nós vamos ver a seguir. Aqui mostra um gráfico, né, das notas dos alunos de uma avaliação de matemática. Então a pergunta é: qual foi a média dessa turma? Vamos analisar o gráfico aqui. Então aqui mostra o número de alunos e aqui mostra as notas, né, que variou de nota 1 até nota 10. Só tome cuidado aqui que se vai se calcular a média, não é só somar esses valores aqui e dividir por 10. Por quê? Porque nota 1, ó, foram 2 alunos que tiraram nota 1. Então temos duas notas 1 na turma. Nota 2, ó, são quantos alunos tiraram nota 2? Foram 4. Então temos 4 nota 2. Não é só uma nota 2 tem, nós temos 4. E assim por diante, né? Ó, cada nota aqui tem uma quantidade de alunos que tiraram.
Então não é só somar e dividir por 10, ele tem que obedecer a frequência aqui, a quantidade de nota que repete. Então, como é que eu vou calcular a média, né? Então, ou vocês somem um por um, né? Então, são 48 notas, né? Por quê? Porque são duas nota 1, são 4 nota 2, são 3 nota 3, ó, estão vendo? São 5 nota 4 e assim por diante, são 48. Então, somar um por um dá um pouco de trabalho, então a média ponderada facilita. Aí ficaria assim. Se você calcular a média ponderada, ó, você multiplica a frequência pela nota. Então, 2 vezes 1, está aqui, mais 4 vezes 2, está aqui, mais 3 vezes 3, está aqui. Vão seguindo a ordem das colunas. Ó. 5 vezes 4, 10 vezes 5, mais 8 vezes 6 e assim por diante. Então, vocês vão dividido por 48, tá? Então, ó, se vocês, como é que vai dar 48? É somar os 2, mais 4, mais 3, mais 5, mais 10, mais 8, mais 6, mais 5, mais 2 e mais 3, né? Então, se somar até eu marquei aqui formato diferente, né? Para destacar, então dividir por 48. Então vocês multiplicam primeiro, né? O resultado de multiplicação, soma, divide por 48, então dá 5,56 a média dessa turma. Moda. A moda é obtida pela variável que mais obteve frequência, o que mais aparece, o que mais repete. Então, a moda ela pode ser 3 tipos. Podemos ter, aliás, 4, né? Podemos ter uma moda só, 2 modas, chamado bimodal, 3 modas, ou trimodal, ou pode ter situações que a gente não tenha nenhuma resposta, ou amodal, não tem moda. Por exemplo, vamos botar a nota daqueles alunos lá, aquele aluno que tirou as notas de determinadas disciplinas, é a mesma questão. Só que pede a moda. Então a moda é simples, ó, se você perceber aqui, qual é a nota que mais repete? Você percebe que é a nota 6, né? É a nota 6 que mais repete, ela repete 3 vezes aqui, em relação à quantidade de vezes das outras notas. Então, podemos dizer que a moda é 6. Pronto. Agora vamos mudar a situação. Suponhamos que esse aluno tenha mais uma nota 7. Ó, você tem mais uma nota aqui no rol dos valores. Então, se você perceber aqui, se colocar mais um 7, ó, vamos ter 3 nota 6 que repete e também vamos ter 3 nota 7 que repete. Então, temos uma situação que é bimodal, duas notas, duas modas, que é a nota 6 e a nota 7. Agora veja uma situação desse outro aluno aqui. Ele tirou um 6, um 8, um 9, um 10, um 5, um 4, um 7. Onde é que estaria a moda aqui? Não tem, porque não tem valor que repete, né? São todos valores diferentes. Então podemos que é uma situação amoda ou amodal. Como é que se olha a moda num gráfico? Então é simples, ó, vocês olhando nas colunas, né, no gráfico é o que tem maior coluna aqui, ó, vejam bem, ó, maior quantidade. Então podemos dizer que a nota 5 é o que tem que mais repete 10 vezes aqui, né, em relação às outras colunas. Então podemos dizer que a nota da moda é 5, nessa situação desse gráfico que nós vimos anteriormente. Mediana então. Então o que seria a mediana? A mediana é um dado que fica bem no centro do conjunto de valores. E a metade dos dados são menores que a mediana e a metade dos dados são maiores que ela. O que é preciso para encontrar a mediana? Então tem que ter em mente o seguinte: devemos colocar os dados em ordem crescente. Se os números dos dados for ímpar, a mediana será um dado no centro da lista. Se o número de dados for par, a mediana será a média dos dois dados do centro da lista. Vamos ver alguns exemplos então. Olha o seguinte: determina a nota da mediana de um aluno que obteve as seguintes notas em várias disciplinas. Então está aqui, eu tiro 6, 7, 5, 6, 8,
4, 7, 6, 9 e 4. Então, para calcular a mediana, primeiro temos que colocar em ordem crescente. Observe que eu vou colocar os 2, 4, 1, 5, os 3, 6 que tinham, os 2, 7, o 8 e o 9. Colocando em ordem crescente, observando que o total de valores são pares, portanto a mediana vão ser esses dois valores centrais aqui, o 6 e o 6. Como são dois números, acha a média entre eles, ó, soma e divide por 2, a mediana seria 6. Só para nós entendermos melhor, suponhamos que esse aluno tivesse mais uma nota, um 7. Está aqui, acrescenta mais um 7. Tem que tomar cuidado que a mediana não seria 4, né? Porque primeiro tem que colocar em ordem crescente. Colocando todos os valores em ordem crescente, até aquele outro 7, ó, vocês vão perceber que o total de termos agora são ímpar, né? São ímpar. Então, a mediana vai ser o termo central aqui, ó. Vai ser só esse um número só. Nesse caso seria 6, né? Ó, sobra a quantidade igual para cada lado. Então, a mediana seria 6. Agora veja um aluno que tem as seguintes notas: 6, 8, 9, 10, 5, 4 e 7. Colocando em ordem crescente, observa que os valores em ordem crescente, ó, o total de valores são ímpar, então a mediana vai ser 7. O termo central aqui. Quando se trata de gráfico, tem que tomar cuidado que aqui é aquele gráfico anterior que nós vimos, né? Sobre a nota da turma de matemática. Aqui você tem que lembrar que o total de notas são 48, não é só ver olhar aqui, né? São 48 notas. Então, ó, se você não colocar 48 notas em ordem crescente, são aqueles 2, 1, os 4, 2, os 3, 3 e assim por diante, até a última nota aqui que seria 10. Só para nós entendermos, ó, 48 notas, né? 48 valores em ordem crescente. Onde é que vai fechar o meio, né? A metade de 48 é 24. Lembrando que como 48 são número par, então vão ser dois números centrais, então podemos entender que seria o 24º e o 25º da sequência dos 48 números. Como é que a gente acha a mediana? Então vocês vão somando aqui a frequência, né, obedecendo a ordem das colunas, até a metade que vocês querem. Então somando, ó, 2, mais 4, mais 3, mais 5, mais 10. Se somar já essas 5 primeiras colunas, ó, já dá 24. Então podemos entender que o 24º número vai ser o 5. Como são dois números, se acrescentar mais os 8, 6 e assim por diante, eu sei que o próximo número, que é o 25º número, vai ser 6. Então, portanto, os dois números centrais da sequência dos 48 números vai ser 5 e 6. Achando a média entre os dois, né, somando e dividido por 2, vamos ter 5,5. Para entendermos melhor, aqui eu coloquei todos os 48 números na ordem. Onde é que vai fechar os dois números centrais? Aqui. O 24º número e o 25º número, né? Então vai sobrar a quantidade igual para cada lado aqui. Então, achando a média entre eles, soma e divide por 2, vamos ter o 5,5. Né? Vamos ver alguma situação aqui no exercício envolvendo uma tabela. A tabela abaixo mostra as idades dos números dos alunos que estudam uma escola do curso técnico. Determina a idade média, moda e mediana. Então, como é que vai dar a média então, né? Vamos achar a média ponderada aqui mais fácil. Então, se eu multiplicar a frequência, que é o número de alunos, vezes a variável, que é a idade. Então, fica 30 vezes 11, mais 34 vezes 12, mais 36 vezes 13, mais 68 vezes 14, mais 48 vezes 15. Está aqui a multiplicação. Multiplique primeiro cada valor. Então, vai dar 330, mais 408, mais 468, mais 952, mais 630. Somando tudo, vai dar 2.788. Dividido por 210, 13,27 anos. A moda é simples. Você veja a quantidade que mais tem relevância aqui, né? Ó, uma quantidade maior seria os alunos 14 anos, que é 68. Então, essa é a idade da moda. E a mediana, ó, são quantos alunos? São 210.
Eu não vou colocar 210 nota na ordem crescente, que dá muito trabalho. Então lembrando, aumentar 210 é 105. Como 210 é par, a mediana seria o centésimo quinto número e o centésimo sexto número, né, que são dois números centrais. Então você vai somando a frequência aqui até dar metade, por exemplo, ó, somando 30 com 11 anos, mais 34 com 12 anos, mais 36 com 13 anos, mais 68 14 anos, já deu 168 números. Ou seja, já deu a metade e passou em quantos? Em 14. Então podemos entender que a mediana seria 14 14. Somando, dividir por 2, vamos ter 14 anos. Só para entender a questão, quando se trata de média, moda, mediana, geralmente nem sempre vão dar resultados iguais, às vezes coincide que dá resultados iguais, como coincidiu que a moda e a mediana são o mesmo. Às vezes dá os mesmos números, mas geralmente dá perto, né, um do outro. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo.